Olá, que bom chegar até você e poder compartilhar as Escrituras. E o texto que eu quero compartilhar com você nesta ocasião, neste estudo, é o livro do profeta Amós. Nós vamos dar uma olhada geral neste livro, mas eu quero ler apenas um versículo que se encontra no capítulo 5 de Amós, versículo 4. Diz o seguinte: pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Eu quero enfatizar essa última frase, buscai-me e vivei. Deus é vida e Ele propõe vida aos seus filhos. Ele propõe vida à sua igreja. Jesus veio para dar vida e vida em abundância, vida plena. Vida isenta de preocupações, porque as preocupações, as ansiedades, os medos, os pecados tiram uma seiva da vida, tiram a alegria da vida, tiram o prazer de viver. E Deus então, também através de Moisés, Ele dá essa oportunidade ao povo, como filhos dele, de escolher a morte ou a vida. Se andassem nos bons caminhos do Senhor, caminhos da graça, obteriam vida. Obviamente não vida pelas obras que praticariam, mas seriam contemplados com bênçãos pela obediência, porque o reino de Deus ele é tomado por esforço, por obediência aos princípios que Deus mesmo estabeleceu. Então eu quero falar sobre a atualidade do profeta Amós. O profeta Amós é considerado o profeta da condenação, porque nós vamos perceber no início do livro, o primeiro capítulo do livro, ele trata de ameaças contra diversas nações. Não só Amós denuncia o pecado de Judá e de Israel, que eram governados pelos reis Uzias e Jeroboão II. Jeroboão II é aquele paradigma de desobediência. Jeroboão II foi aquele que tomou o reino do norte, naquela cisão, naquele cisma do reino de Israel, por causa de Roboão, por causa da imperícia de Roboão em governar. Jeroboão II toma 10 tribos e passa a governar o norte, constrói 2 bezerros de ouro e fez o que é mal perante o Senhor. Amós vai e prega durante 29 anos no reinado de Jeroboão II e também no reinado de Uzias, o rei de Judá. Durante 28 anos, Amós prega a palavra de Deus ali, no reino de Judá também, anunciando os princípios do reino de Deus, as orientações de Deus, as ameaças de juízo, caso o povo não se voltasse para o Senhor. Então Amós é contemporâneo de Oséias, do profeta Oséias. E Amós é de uma cidadezinha, Tecoa. Ele era pastor de ovelhas, ele trabalhava no campo. E Deus o chamou para uma missão muito importante, alertar o povo quanto ao seu pecado. E 30 anos depois que Amós sai de cena, o Império Assírio vem e toma o reino do norte. Eles não ouviram a voz do profeta de Deus, eles não atentaram para o que Deus queria falar ou não se arrependeram dos seus pecados, não se voltaram para o Senhor. E Amós então prega e depois de 30 anos então, a Assíria vem em 722 e leva o povo de Israel cativo para nunca mais voltar à sua nação. Foram dispersos pelo mundo. São considerados, como o apóstolo Pedro
depois vai escrever, os da dispersão, foram dispersos pelo mundo. E o rei Assírio trazia pessoas, ou trouxe pessoas de outros cantos do mundo para habitar ali na Terra do Norte. Daí surgiu o povo misto, os samaritanos, enfim. E os 50 anos que precederam Amós foram tempos de prosperidade, tempos de paz, de uma aparente paz. As rotas comerciais, ou rotas terrestres, elas foram ampliadas. Jeroboão II, nesse sentido, foi um bom rei, trouxe prosperidade, expandiu o reino comercialmente. As pessoas viviam nas ruas, nas cidades, de forma luxuosa, mas o pobre era oprimido nesse tempo. As pessoas que não tinham acesso, as pessoas de baixa renda, de uma posição social menos privilegiada, eram oprimidos pelos ricos. Nesse tempo, tanto de Uzias quanto de Jeroboão. Uzias, ele se deu a ideia de sacerdote, queria oferecer sacrifício ao Senhor, e os sacerdotes, então, eles repreendem o rei Uzias, e o rei Uzias é tomado de lepra ali no templo do Senhor, e então ele mesmo dá a iniciativa de sair do templo porque ficou leproso. Então nós percebemos, amados irmãos, que nesse tempo havia muitas injustiças, muitos erros, e o profeta Amós vem denunciando isso. E quando nós percebemos então nosso tema, a atualidade do profeta Amós, nós percebemos que estamos vivendo exatamente o contexto político, o contexto social. Quanta injustiça, quantas pessoas passando necessidade, sendo que o nosso país é o país mais bem-sucedido agriculamente, na questão agrícola. Muitas produções a milhares e milhões de toneladas de alimento, e essa, então, má distribuição. Quantos juízes hoje, monocraticamente, tomam decisões injustas em inquéritos infundados, e a igreja está presente hoje, então, à semelhança do profeta Amós, para denunciar o pecado, para denunciar as injustiças, os erros, aquilo que é mal, aquilo que traz destruição. E Amós também denuncia a religiosidade superficial. O Brasil é um país considerado um país de evangélicos. O Brasil é onde nós encontramos os megatemplos, templos para 30 mil pessoas, ou até mais que isso. Visitei um desses templos, megatemplos, mas há uma religiosidade superficial. O IBGE faz uma estimativa que daqui 20 anos os evangélicos no Brasil serão maioria. Mas cadê a mudança? Cadê a mudança no cenário político? Cadê a mudança no cenário social? Cadê a mudança na repreensão de tantos crimes hediondos, crimes contra a pátria, crimes contra a democracia? Então nós vamos percebendo que quando nós lemos o livro do profeta Amós, ele nos lê. Ele lê a realidade nossa, ele fala a respeito da nossa realidade. E o profeta Amós, ele vai apresentando princípios. Ele apresenta, primeiramente, um Deus soberano da história passada, presente e futura. E a maneira
a forma de relação desse Deus com os seus filhos. Amós diz que Deus é justo para com os seus filhos. Amós diz que Deus é paciente, é longânimo. Deus, então, envia o profeta Amós, não somente ele, mas tantos outros, o profeta Oséias, que é contemporâneo dele, tantos outros, e avisa, porque Deus é longânimo. Perceba que Amós prega esse sermão duro, esse sermão de anúncio de juízo, e o povo não se volta para o Senhor. 30 anos depois, esse povo é levado cativo por desobediência, por pura desobediência. O povo não se volta para o Senhor, mas Deus é longânimo. Deus trata com graça, Deus trata com misericórdia, e Amós vai mostrando isso. Deus é paciente, Deus é imparcial, Deus não julga com parcialidade, não há erros na forma de Deus governar. Deus não é parcial, com um ele trata de um jeito, outro ele trata de outro. Ele é igual para todos, para todas as nações, porque bondoso ele é. Deus, na verdade, abençoa Israel, e Israel é uma nação, foi uma nação privilegiada. Israel recebeu a graça de Deus de forma muito especial. Deus deu uma lei para eles, não para restringi-los, não para cortar o barato, não para cortar o prazer, não para ser uma lei pedante, mas uma lei para proteger a nação de Israel, para assegurar a nação de Israel vida, para assegurar a nação de Israel prosperidade, para assegurar a nação de Israel muitas e muitas bênçãos e graças escolhidas da obediência. Eles tinham o privilégio de adorar o Deus Santo e receber a manifestação de Deus. Deus descia naquela nuvem, Deus manifestava a sua graça de forma maravilhosa no templo. E eles então, à semelhança da igreja de hoje, nós somos privilegiados, mas eles viram muitos milagres no deserto. Muitos milagres foram sustentados no deserto, receberam cuidados especiais de Deus no deserto, através da coluna de fogo, através da nuvem, enfim, libertação da escravidão do Egito. Deus os abençoou, dando a terra de Canaã, uma terra fértil, abençoada, uma terra produtiva. Deus lutou a guerra deles. Josué venceu 31 reis com seus 31 exércitos bem armados, porque Deus lutou por eles. Deus os abençoou de forma magnífica e abençoadora, destruiu as cidades de Jericó, os reis antes do Jordão, e, enfim, Deus fez grandes coisas. Mas Amós não só fala dessa relação de Deus com a sua igreja, essa relação bondosa, graciosa, cheia de misericórdia, mas lista os pecados de Israel, que são graves, e muitos, eles são acusados de crueldade. No capítulo 1, nós vamos perceber que eles levavam as pessoas para serem torturadas, eram cruéis, eles praticavam o genocídio, desonestidade, ira, cobiça, desobediência à lei, excessos sexuais, rejeição aos profetas. O profeta Amós foi expulso do Reino do Norte, foi proibido de pregar a palavra de Deus lá, à semelhança do que enfrentamos hoje em países comunistas, e esse comunismo tentando ser implantado em nosso Brasil a qualquer custo, esse comunismo que persegue. Lá tinha essa perseguição do próprio povo de Deus, quando Jeroboão estava no poder. Amós é expulso porque ele
pregava contra aquela religiosidade superficial, da boca para fora, aquela religiosidade que apresentava ritos pomposos, mas nada do coração, nada que brotava, que emanava do coração do povo, violência, roubo, egoísmo, injustiças, engano, orgulho. E Amós ele salienta que essa atitude é autodestrutiva. E sem sombra de dúvidas, a história nos mostrou. Reino do Norte, como diz, deixou de existir quando a Síria vem por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Amós ainda chama a atenção do povo quanto ao juízo de Deus. Ele mostra que o juízo de Deus é iminente aos desobedientes. Ele está próximo aos desobedientes, aqueles que se voltam contra o Senhor, aqueles que não obedecem ao Senhor, aqueles que se tornam filhos contumazes, que não há retorno, não há arrependimento para o Senhor. Deus anuncia o juízo através do profeta Amós. E ainda Amós transmite as exigências de Deus. Como Deus queria que o povo andasse. Um povo que apresentava tanta incoerência com a sua vida como filhos de Deus. O que Deus desejava? Eles não deviam jamais praticar religiosidade superficial. Não envolver no reino de Deus por envolver. Ser um fiel nominal, apenas de nome. Estar na presença de Deus, mas com os pensamentos longe, com os pensamentos no mundo. E então Deus orienta através do profeta Amós a buscar a justiça, a bondade, a honestidade, o bem-estar de todo o povo. O povo estava sendo desprezado nesse tempo. Então Amós denuncia a desonestidade, a má distribuição de renda. E Deus, então, mostra isso e mostra para eles que eles deveriam ter uma vida de compromisso. E nós aprendemos, então, para aplicar, para nós finalizarmos essa palavra, primeiramente, que grandes privilégios implicam em grande responsabilidade. Eles eram privilegiados, assim como nós somos. Nós somos privilegiados, eternamente privilegiados, porque nós temos a graça de ser Igreja de Cristo. E esse privilégio, ele implica em grandes responsabilidades. Israel imaginava que ser filho de Deus isentava eles de serem repreendidos e disciplinados pelo Senhor. Mas isso não os imunizava de receber da parte do Senhor a disciplina. Somos filhos de Deus, mas ao mesmo tempo nós temos os direitos e deveres. Nós temos o privilégio de serem filhos de Deus e ao mesmo tempo nós temos a responsabilidade de honrar o nome do nosso Pai. O terceiro mandamento, ele fala a respeito de não tomar o nome de Deus em vão. E muitos erram achando que apenas não usar palavras que venham a banalizar o nome de Deus. Não é só isso. Mas é também isso, honrar o nome de Deus através das nossas palavras, mas muito mais através do nosso testemunho. Ou seja, se digo que sou filho de Deus, então eu não posso tomar o nome do meu Pai em vão, porque eu tenho posse desse nome, graças a Deus em Cristo por isso. Eu recebi a posse da herança celestial,
Meu Pai é celestial. E agora então eu não vou viver de forma vã e tomar o nome de Deus em vão, através dos meus atos, das minhas atitudes. Então, grandes privilégios implicam em grandes responsabilidades. Temos o privilégio de ser filho de Deus, mas também a grandiosa responsabilidade de honrar o nome do nosso Pai. Uma segunda lição, a atualização dos compromissos morais, sociais e espirituais, ou seja, uma experiência viva e diária, uma constante sintonia com Deus, uma vida cheia de Deus. A Amós denuncia aqui que o povo estava olhando para trás, para o retrovisor e dizendo: olha, nós somos nação privilegiada, olha o que Deus fez, olha o que Deus fez no Egito, olha o que Deus fez no deserto, olha na tomada da posse da terra, olha o que Deus fez, só fez, mas não o que Deus faz, o que Deus realiza hoje na nossa vida, o projeto que Deus tem para o futuro para nós. É disso que Osés está falando, de uma atualização, de uma renovação de aliança, de um conserto, e precisamos disso. Nós precisamos sempre de reforma na nossa mente, não na palavra de Deus, não na igreja de Cristo, mas uma reforma na nossa mente, uma sintonia completa diante do Senhor. Isso nos dará subsídios para enfrentar desafios como o que estamos passando. Se estamos em sintonia com Deus, os tempos estão fechados, mas nosso coração não. Os céus não estão fechados, os céus estão abertos, e em Cristo nós temos essa comunhão com Deus. Mas ainda, ele alerta uma terceira lição quanto à inutilidade do formalismo religioso. E talvez, irmãos, o que ficou muito claro para nós, o perigo do formalismo, porque aqueles que vivem mais do formalismo religioso é os que estão mais sofrendo nesse tempo de pandemia. Porque o religiosismo sem vida, o formalismo religioso, é um fanatismo. E as pessoas, então, não conseguem, então, ficar sem alimentar esse fanatismo. Para muitos, ficar sem vir aos templos é um desafio enorme. Nós, como filhos de Deus, ansiamos estar no templo, mas nós entendemos que tudo está nas mãos do Senhor e voltaremos aos cultos presenciais quando aprouver ao Senhor. E enquanto isso, nós estamos praticando a nossa religiosidade, e ela deve ser profunda, ela deve ser de intimidade com o Pai. Não estamos sem alimento espiritual. Nós temos a oração, nós temos a leitura da palavra, tantos vídeos e meios para corrermos atrás. Que nós vivamos de forma profunda, não um formalismo religioso, não porque o meu nome está na escola dominical, não porque as pessoas vão me ver, não porque é costume, mas é uma constância, atualizado diante do Senhor, servindo de todo o coração. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a mensagem do profeta Amós sirva de encorajamento para nós. O pecado é a autodestruição. O juízo de Deus é anunciado, mas Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é longânimo, Deus não quer aplicar o seu juízo, Ele quer aplicar a sua graça. E que nós, então, andemos como filhos obedientes e vivamos para a glória do Senhor. Que Deus muito te abençoe, que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração. Amém.